Olá a todos, eu sou estudante de engenharia agrícola, Gerrani Silva, e estou aqui hoje para apresentar um pouco mais sobre as vantagens do aço. Então, iniciando dizendo que o aço ele é de rápida fabricação e de montagem fácil também. O aço a gente consegue ter uma precisão melhor, porque você consegue determinar ali ó, o tamanho da peça que você necessita, milimetricamente, né, de acordo com a demanda da construção, isso é importante, que essa precisão vai afetar na organização sua dentro da obra. Como que isso funciona? Vou te explicar. É o seguinte, se você tem aquelas peças que você precisa utilizar primeiramente na base da construção, você vai deixar ela de fácil acesso, talvez por cima das outras, né? Que aí você consegue é, utilizando as que você necessita primeiro, até deixando as outras por último. E isso vai te proporcionar também um espaço na sua construção. Isso é bacana. E sempre quando se fala de aço, você acaba tendo uma garantia de qualidade. Essa garantia de qualidade, ela vai ser até especificada pela a indústria que você vai adquirir o aço, né? Que nem um exemplo, a gente tem aí no mercado um aço que é conhecido como LSF, o nome é Light Steel Frame, em português acaba sendo a estrutura de aço leve, e esse aço, ele é um aço galvanizado que ele tem uma aceitação muito boa por agregar nas paredes, em questão de termo de acústico, né, quando se fala de acústico, e tem uma fácil execução na sua instalação. Esse é um exemplo do qual você vai ter a qualidade de um produto, você vai saber que o aço ele tem uma estrutura leve e pode te atender naquela demanda. Além disso, né, da qualidade, quando se fala do aço em questão da estrutura, da precisão, você tem a vantagem também de ter um produto que é praticamente zero em desperdício. E mesmo se tiver, o aço é reciclável. Então, isso é muito bom, né? Você acaba não tendo aquela montoeira de material sobrando da sua construção. Isso é uma coisa interessante. Outra vantagem eu acho que foi um dos ápices, né, da utilização do aço foi quando começou a surgir vários galpões feitos de aço, aqueles galpões onde guarda as máquinas agrícolas, galpões de exposições, que eles conseguem ter ali um preenchimento do vão com mais facilidade, né? A gente consegue ver naquelas estruturas altas feitas todas de aço, que tem os pilares, né, feitos de aço e entrelaçados, você consegue ver uma boa estrutura aí, que atende, né, o mercado, atende um, talvez um cliente que necessita fazer um galpão rapidamente. E, resumido, você pode saber que o aço ele é fácil para ser reparado, para ser reforçado e também para ser modificado se necessário. Isso é uma vantagem muito grande. E é claro, lembrando que no aço também você precisa ter aí uma série de tratamentos, né, contra a oxidação, contra a ferrugem, até mesmo porque vai estar em contato direto com o tempo, né, com a água. Então, essa é uma parte, eu acho, bastante importante do aço, e vou deixar agora a palavra para o próximo apresentador. Valeu, Gerrane. Então, galera, sou o Thiago e vou estar apresentando aqui para vocês algumas vantagens quando a gente está falando em relação à madeira. Quando a gente fala na construção utilizando como matéria-prima madeira, é quase impossível não pensar no desmatamento. Só que o que acontece, gente? A madeira, durante o seu crescimento, ela retrai muito gás carbônico, né, transformando ele em madeira, ou seja, ela reduz muito os efeitos do efeito estufa, ajuda na redução do efeito estufa, certo? Em comparação ao aço, a produção do metro cúbico da madeira, ele gasta 350 kWh, enquanto o do aço gasta aí 1.750. Então aí você já tem uma redução de 1.400 kWh. Isso é uma redução considerável quando você pensa no consumo de energia, né, que a madeira representa em comparação ao aço. Então aí já é um aspecto muito bacana da gente analisar.
Elas, por possuírem diversas espécies diferentes de madeira, cada elemento que você cria de madeira, cada peça que você cria, seja uma mesa, um armário, um guarda-roupa, vai ser uma peça única, porque aquela madeira ali, cada uma difere da outra. Então, vai ser uma peça diferente que você vai ter em casa, né? Uma peça unicamente sua, de acordo com os detalhes que você quiser nela, né? Ela é muito resistente os esforços de contração e de tração, né? Ou seja, então ela aguenta um peso bacana nela sem se quebrar, sem rachar e apresentar danos à estrutura. Elas são bonitas e aconchegantes, né? Então isso aí já é um aspecto bacana quando você pensa na decoração. Elas apresentam as características bem bacanas, que é uma sensação térmica melhor, certo? E um acústico melhor também do que em comparação ao aço. Então, se você quer ter um estúdio e alguma coisa relacionada à música, a madeira seria o ideal para você. Ela é uma estrutura leve, então o que acontece? Ela te permite economizar na sua construção por conta dessa característica. Os reparos e manutenções dela, principalmente nas partes elétricas e hidráulicas, é mais barato. Então, isso aí, quando você pensa em fazer um orçamento e você está preocupado com o preço, acaba que a madeira, em relação a essa parte elétrica, ela pode ser mais viável. Como eu disse, a madeira ela pode ser empregada em vários elementos, né, de forma temporária ou de forma definitiva dentro da sua edificação. De forma temporária, a gente tem os andaimes, tem os escoramentos, certo? E como forma de decoração decorativa, a gente tem os forros, tem painéis, pisos, assoalhos. De forma definitiva, a gente tem aí as vigas, os caibros, as terças, os pilares, né? Então, ela pode estar sendo utilizada de várias formas dentro da construção. E acho que é isso que eu vou falar sobre a madeira. Então, eu vou fazer um apanhado geral e uma explicação da conclusão sobre esses dois elementos, que são bastante importantes e usuais no dia a dia. Quando se fala da utilização da madeira, hoje em dia, em termos de Brasil, a gente tem uma utilização e uma aceitação melhor no sul do Brasil. Mas o aço também tem uma grande aceitação e utilização em São Paulo. Então a gente consegue ver aí que no nosso Brasil a gente tem essa preferência, né? Às vezes mais para o sul e mais em São Paulo, né? Na outra região. E isso se dá até mesmo por questões históricas. Um exemplo, quando se pega em termos históricos a época de colonização, o Japão e os Estados Unidos, com a demanda de construir casas, com a demanda de colonizar várias regiões, eles tiveram a necessidade de se utilizar a madeira. Então foi bastante importante a utilização da madeira em questão histórica. Só que, com o tempo, o Japão, que é uma das exceções, teve um problema com incêndio, do qual devastou florestas e foi um grande problema nesse país. E aí veio as medidas em questão de normativas para que eles dessem preferência para o aço, né? Até mesmo para dar tempo de reflorestar o que foi perdido e melhorar o país. Só que o ao contrário também já aconteceu, que foi a respeito de um terremoto que aconteceu no Chile. Com isso, é claro, cadeia produtiva, tudo afeta, né, com um desastre desse. E aí o que o Chile resolveu fazer? Também normas, né, normativas que necessitava, né, tinha a preferência por diversificar essa cadeia, né, para colaborar com a utilização da madeira nas construções. E também aconteceu com a Alemanha, né, no pós-guerra, de utilização da madeira. A Europa é uma referência também em construção com madeira. Mas, de certa forma, assim, bem resumida, a gente tem que ter um olhar crítico para qual utilizar, seja o aço ou a madeira. E aí vem alguns pontos importantes, que seria o quê? No caso da localização, onde você vai comprar esses materiais, eu falo porque talvez a região que você está seja uma região
que tenha muita indústria, então provavelmente a utilização do aço é mais fácil. O preço do aço ali vai ser mais fácil, até por questão de frete, essas coisas, né? E a mesma coisa acontece com a madeira. Se você está numa região que a madeira é de fácil acesso, de forma legal, fácil acesso, você vai ter aquela madeira de um preço melhor. Então é importante olhar a localização geográfica, isso vai afetar. O tipo da sua construção também, né? Que nem eu citei a respeito do galpões de máquinas, né? Que é mais fácil utilizar o aço, mas pode ser que em certas regiões você possa construir algo que seja feito de madeira, que tenha as vantagens também, né? Além disso, a gente vê a necessidade e demanda. Às vezes tem cliente que prefere a madeira e não sabe explicar o porquê, ou prefere o aço e não sabe explicar o porquê. Então, às vezes, até o cliente vai determinar o tipo de material que a gente deve escolher. Então, isso aí a gente não tem tanto controle assim também. Outra coisa seria também a produtividade, né? Porque isso vai afetar o valor. Um exemplo, se eu quero construir algo na minha fazenda com muita rapidez, eu sei que pode ser que esse valor seja muito elevado. Mas se eu quero construir e não estou com tanta pressa, talvez o valor daquela minha construção não seja tanto elevado. Então, em questão da produtividade, da necessidade, em questão de rapidez da construção, vai afetar. E, é claro, né, algo que o Thiago comentou que é muito importante é a sustentabilidade. Independentemente da utilização do aço ou da madeira, a gente tem que atualmente olhar bastante, né, para a sustentabilidade, porque, é claro, todas as construções às vezes afetam, né, afeta o vizinho, afeta o próximo, afeta as futuras gerações. Então, olhar para a sustentabilidade. E, de forma simples, assim, a escolha vai ser determinada principalmente porque você busca a segurança, né? Então, você tem que olhar a segurança, o tempo e o custo. São coisas que aí é analisar, é fazer a cotação e entregar um serviço de qualidade para o cliente. Aí eu acho que Então, só te complementando aqui, Jean, eu acho que a questão, que é o tema da nossa pesquisa, que entre escolher madeira ou aço, eu acho que isso aí entra a questão cultural, histórica, como você falou, questão da localização, acaba que vai da sua realidade, da mesma forma que você falou. Como você citou o Sul, lá eles se espelham muito no modelo europeu. Então, acontece que você tem muita essa utilização de material de barra de construção a madeira. E acaba que aqui para a gente isso não é comum. Aqui a gente já é mais viável o uso aí de um tijolo, o uso de um aço. Então, a madeira já não é uma realidade para a nossa região. Então, o cidadão que mora aqui no Goiás, por exemplo, ele quer construir uma casa com material com foco ali na madeira, acaba que isso é mais difícil para ele do que no sul, porque aqui a gente acaba tendo uma deficiência de profissionais qualificados para fazer essa construção. Você chega aqui, a nossa região que já é pequena, você tem que se deslocar para Goiânia, para São Paulo, para achar um profissional qualificado quando você fala construção relacionada com o uso de madeira. E às vezes você nem acha. Então é uma demanda que a gente tem, que é necessária. Então, acredito que essa escolha de madeira versus aço vai da sua realidade, da sua religião, do preço. O cidadão, quando ele for fazer essa escolha, tem que analisar várias coisas, né? Não só analisar, poxa, mas madeira é bonita, é bacana, mas e aí? Você vai conseguir construir com segurança? Isso vai ser viável para você? Então, acho que aí entra várias variáveis que a gente tem que analisar bem antes de fazer essa escolha, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa, para finalizar? Acho que era isso, né? não, é só isso mesmo. Então, vou encerrar aqui a reunião.